Olá galera, a gente está de volta aqui, o canal Ciência e Biologia, trazendo mais uma aula de Química. A gente vai ver agora interações intermoleculares e espero mais uma vez contribuir com o aprendizado de vocês. Bom gente, primeiramente eu queria explicar a diferença, porque às vezes eu percebo que existe um equívoco quando a gente fala de ligações químicas e interações intermoleculares, porque quando a gente pede para dizer qual a interação entre as moléculas, não é, numa dada questão, muitos alunos, muitas pessoas acabam respondendo como ligação iônica, uma ligação covalente, e na verdade a gente está falando de uma coisa diferente, tá? Bom, aqui, como vocês podem ver, interações interatômicas é o que a gente geralmente chama lá de ligações químicas, né? A gente vê os assuntos, aí o professor coloca lá no quadro ligações químicas, a gente vai ver ligação iônica, aí eu posso exemplificar aqui para vocês um tipo de ligação. Aí aqui você vai ter um metal, ó, o Na é um metal e o Cl um não metal, ligação iônica metal e não metal. Tem uma videoaula aí minha que fala sobre ligações ou interações interatômicas, né? Entre átomos. Aí aqui você vai ter essas ligações químicas ou ligações interatômicas, que vai ser diferente de ligações intermoleculares, que vai ser interação entre moléculas. Bom, continuando aqui, ó, ligação covalente. Um exemplo, H2O, ok? Ou, por exemplo, HCl. Aqui está exemplos de duas moléculas. Ligação covalente, ó, ou molecular. Então, as interações moleculares está baseado, né, nesse tipo de substância. Então, quando a gente estiver falando de interações intermoleculares, não me importa a ligação iônica, nem me importa elementos, né, aliás, substâncias formadas pela ligação metálica, nem substâncias formadas por ligação iônica, apenas substâncias formadas por ligação covalente, que são as moléculas, tá ok? Mas veja, isso aqui é um átomo, né? Aqui é o átomo de hidrogênio e aqui é o átomo de cloro, né? Um átomo, aqui a gente tem a representação que seria o elemento, mas para formar aqui seria um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. E aí, esses átomos, eles se juntam, né, acabam compartilhando um elétron para formar uma substância. Então, átomo e átomo, aí aqui você tem interações interatômicas, tá ok? Não passa disso. Essas interações interatômicas formam moléculas. Mas para que eu possa ter uma interação molecular, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de outra molécula aqui interagindo com essa. Por exemplo, poderia ser um outro HCl. Pronto. Aí aqui eu tenho uma molécula de HCl e aqui eu tenho outra, e de repente elas estão interagindo, formando um dos estados da matéria, sólida ou líquida. Deixa eu falar sobre isso. Outra coisa, sobre interações intermoleculares, a gente só vai falar, né, só convém estudar, aliás, só vai ser empregado o termo interações intermoleculares quando as substâncias estiverem no estado sólido ou no estado líquido. Já que no estado gasoso, essa interação ela é rompida, tá? No estado gasoso. Já no estado líquido e no estado sólido, há uma interação intermolecular. As interações intermoleculares podem ser de três tipos. Forças de London, pode ser chamado também de forças de Van der Waals ou de polo induzido. Aí você tem forças de polo-dipolo, forças de polo permanente ou dipolar, é a mesma coisa. E aí você também tem as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Eu vou usar o seguinte, vou chamar forças de Van der Waals. Aqui eu vou chamar forças de polo-dipolo. E por último, eu vou usar pontes de hidrogênio, tá ok? É essa nomenclatura que eu vou usar na minha explicação aqui. Ainda antes de falar de exemplificar as interações
interatômicas, eu queria mostrar a tabela de eletronegatividade, porque o conteúdo que eu vou apresentar tem tudo a ver com isso, né? Vocês precisam entender isso. Então, para relembrar, quem está esquecido, a eletronegatividade seria uma força, não é, que determinado elemento tem de atrair o elétron numa ligação, não é? Numa ligação interatômica entre átomos, dele atrair um elétron mais para si. Então, os elementos que teriam essa força de atrair mais elétrons, né, atrair o elétron mais para si, seriam os elementos desta extremidade aqui, ó. Ou seja, a eletronegatividade aumenta na tabela periódica da esquerda para a direita, de baixo para cima. Sendo que então o flúor, não é? Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela. Aqui eu coloquei uma tarja branca cobrindo os elementos, os gases nobres, porque como eles têm a última camada completa, então eles não têm essa eletronegatividade, porque eles não precisam de elétron. Mas aí aqui o flúor é o mais eletronegativo, seguindo do oxigênio, depois do cloro, ou é do nitrogênio. Não, flúor, oxigênio, nitrogênio, depois vem o cloro, o bromo, e tem uma tabela de eletronegatividade que vai dizendo essa ordem de eletronegatividade, tá ok? Mas esses aqui, ó, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são realmente os elementos mais eletronegativos da tabela, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem as moléculas, tá? Aqui é o gás oxigênio, aqui é o ácido bromídrico e aqui é a famosa molécula da água. Bom, na primeira molécula, a gente vê aqui, ó, um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio. Eles estão ligados aqui, né, por dois compartilhamentos de elétrons, tá ok? Esses compartilhamentos de elétrons são ligações interatômicas, né? Entre átomos. Então aqui a gente ainda não está vendo a interação intermolecular. Mas bem, aqui eu gostaria de dizer que o que eu preciso dizer aqui é que o oxigênio e esse outro oxigênio, obviamente, eles vão ter eletronegatividades iguais. E por isso eles vão ser substâncias, vai ser uma substância apolar. Não vai ter um polo com mais elétrons e o outro com menos elétrons, para ter um polo positivo e outro negativo. Então essa substância é apolar, porque a eletronegatividade dos dois átomos aqui é igual. Já aqui, o hidrogênio, ele tem a eletronegatividade menor do que o bromo. Aí o bromo consegue, não é, arrastar o elétron para mais perto de si. Aí você tem que o bromo, né, na região próxima ao bromo, fica carregado negativamente, enquanto que aqui próximo ao hidrogênio, carregado positivamente. Aí aqui você tem polos, polo positivo e polo negativo. Então, obviamente, essa substância ela é polar. Aqui na água também, o oxigênio, ele é o segundo elemento mais eletronegativo, só perto do flúor. Então, obviamente, ele atrai elétrons para si, enquanto que o hidrogênio vai fornecer esses elétrons. Então, ele fica mais positivo aqui, né, na região dos hidrogênios, e negativo na região do oxigênio. Então, você também tem aqui, no caso da água, uma substância polar. Tá? Então, vamos lá, para as interações, finalmente. No primeiro caso, das substâncias do gás oxigênio, né, que a gente tem substâncias apolares, deixa eu colocar substâncias apolares. As duas substâncias aqui são apolares. Então a gente tem uma substância apolar aqui e outra aqui. Aí essa interação aqui só vai ocorrer se essa substância aqui, não é? Se essa molécula de oxigênio estiver próxima
o suficiente dessa outra molécula aqui, que de tal forma que a gente tenha esse gás oxigênio não mais gás, mas sim no estado líquido ou no estado sólido. Isso pode ocorrer, não é? Porque se você coloca num lugar onde há redução de temperatura, a energia dessas moléculas aqui ela diminui, a energia cinética, né? Que é aquela energia de movimento. Então essas moléculas vão começar a movimentar menos. E aí, se elas estão se movimentando menos, há mais chances delas se aproximarem ao invés de se afastarem, tá? Porque o gás vai ter muita energia cinética. É por isso que no estado gasoso, essas interações, eu estou fazendo esse X se fosse estado gasoso. Essas interações não existem, porque cada molécula iria para um lado, porque tem energia, muita energia de movimento. Mas quando você resfria, né, um recipiente, essa energia ela vai sendo diminuída. E aí essas moléculas elas acabam tendo menos movimento e se aproximando. Nessa aproximação desse tipo dessas substâncias apolares se aproximando, como os elétrons aqui estão em constante movimento, né, pode acontecer de uma nuvem de elétrons se concentrar mais de um lado, quando elas estiverem se aproximando. Imagina o seguinte: aí, por indução elétrica, esses pontinhos imagina que são os elétrons, né? Aqui vai ter elétron também, mas aqui ele se movimentando acabou se concentrando mais desse lado. Aí você vai ter, né, uma polarização momentânea. Aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. E por indução elétrica, o que é que vai acontecer aqui? Se esse polo é positivo, tem menos elétrons, né, e ficou em relação a esse polo aqui que tem mais elétrons, ele ficou positivo. Aí ele induz esse, ele é positivo, ele vai induzir esse a ter mais elétrons. Porque, como ele é um pouco mais positivo em relação a esse, aí ele atrai os elétrons para cá. Aí o que é que vai acontecer desse lado? Vai ficar negativo. E do outro lado vai ter elétrons, mas em menor quantidade que desse lado. Aí você vai ter positivo. E se aqui tiver outras moléculas, vai acontecendo esse efeito dominó. Aqui vai se ligar uma molécula, né? E aí esse lado vai ser negativo. Aí você vai ter a molécula aqui. Aí desse outro lado aqui é positivo. E aí sucessivamente. Aí você ia fazendo aqui, desse lado teria que ser positivo, porque desse lado terminou por negativo. Aí aqui, a outra molécula, né? Então, isso aqui é força, seriam as interações do tipo forças de Van der Waals, tá ok? É por isso que, inclusive, deixa eu voltar aqui, forças de London, forças de Van der Waals ou dipolo induzido, porque devido a esse momento aqui em que os elétrons ficam mais numa região, né? Aí aqui fica carregado negativamente, o outro positivamente, aí induz a outra molécula a ficar carregada, tá? É por isso que é dipolo induzido. Forças de Van der Waals ou forças de London. Aqui já vai ficar mais fácil a compreensão, porque nesse caso, como a eletronegatividade é diferente, e aí você tem uma substância polar, então aqui já não é dipolo induzido, nem momentâneo, né? Instantâneo, dipolo instantâneo. Isso aqui é permanente, porque aqui é sempre negativo e aqui vai ser sempre positivo. Então essa parte, né, que está carregada positivamente, né, atrai, vai interagir com a outra molécula, né, com a parte negativa dela. E aí aqui a parte positiva. Essa parte negativa aqui do bromo, né, que vai ter mais elétrons nessa região, porque o bromo atrai o elétron. Então, essa parte negativa acaba interagindo com a outra molécula com a parte positiva dela. Tá ok? Nesse caso aqui, a gente tem o dipolo. Por último, quando a gente tem
substâncias muito eletronegativas ligadas ao hidrogênio, a gente vai ter as pontes de hidrogênio. Quem é que faz ponte de hidrogênio? Eu costumo dizer que é o FON, né? A buzininha, ó. FON, FON. Quem é o FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. O hidrogênio se ligou com o flúor, se ligou com o oxigênio, se ligou com o nitrogênio, aí você tem, quando as moléculas, né, dessas substâncias formadas aqui interagirem, elas interagem por ponte de hidrogênio. Então está aqui, a água é formada por uma ligação entre hidrogênio e oxigênio. Está aqui na regrinha do FON, né, na dica do FON, está. O oxigênio é o O aqui, ó. Então, o hidrogênio, ele, na molécula, ele é o polo positivo e o oxigênio é o polo negativo. Então, o polo negativo de uma molécula, ó, lembrando, isso aqui é uma molécula, esse aqui é outra. Então, essa molécula de água interage com essa através dos dipolos. Um polo positivo interagindo com um polo negativo de outra molécula. Nesse caso, é uma ponte de hidrogênio. Uma consequência das pontes de hidrogênio, né, é a tensão superficial. O que é a tensão superficial? As moléculas de água, não é, que estão mais internas no recipiente, elas acabam sendo atraídas por todas as moléculas. Ó, porque ela está no meio, aí ela é atraída pelas moléculas que estão acima dela, pelas laterais e pelas que estão embaixo. Mas as moléculas que estão na superfície, elas são atraídas apenas, tá, pelas moléculas do lado e as que estão embaixo. Isso acaba provocando, né, a formação de uma película de água. E aí, se você quiser sentir a resistência dessa película, é só você tentar mergulhar de uma certa altura numa piscina de barriga. Aí você vai provar de uma forma dolorosa a tensão superficial, que é aquela camada que inclusive muitos insetos conseguem caminhar por cima dela devido a essa explicação aqui das moléculas, tá? Isso aí é tensão superficial. Isso ocorre devido às pontes de hidrogênio. Então é só isso, gente. Até a próxima. E eu espero que vocês comentem o vídeo, pois eu preciso sempre do feedback de vocês. Valeu!